Apresento para vocês o filo ciliófora. São seres microscópicos que só podem ser visualizados com auxílio do microscópio. Identificado por seus cílios, que são utilizados na obtenção de alimento e na locomoção. Possui diversos formatos assimétricos a depender do grupo e do habitat. Um ciliado bastante conhecido é o Paramecium, da imagem 3. É um filo monofilético, ou seja, descende de um ancestral comum, um dos maiores filos dentro dos protozoários. Ao lado, vocês podem ver alguns exemplos de ciliados. O Balatinum colli é um ciliado raramente encontrado parasitando humanos, porém é um protozoário que exerce essa função, causando a balantidase, uma infecção que acomete o intestino grosso humano. O segundo, o Stentor, é um grupo pouco estudado que se distingue por sua forma de trombeta e por sua capacidade de retroir essa estrutura de trombeta, se tornando esférico quando ameaçado. O Bliparistma, algumas espécies desse grupo se distinguem por essa cor rosada que eles têm. Já o habitat deles é dividido em vida livre, que podem viver fora de um hospedeiro e ser encontrado em praticamente qualquer ambiente que tenha água. Um exemplo comum é o Paramecium cadalso, que vive livremente em corpos de água doce. Vai ser bem citado durante o assunto. Enquanto os que fazem parte dos parasitas vivem no corpo de um hospedeiro. Um exemplo comum é como o citado anteriormente, que foi o Balatinum colli, que podem ser encontrados nos seres humanos, onde vão haver endoparasitas que causam uma doença como a balantidíase. Já os césseis são ciliados fixos e que podem virar colônias. Um exemplo é o ciliado pernítrico. É como se fosse um sinuzinho ao contrário. Bom, eles podem ser encontrados na água doce e nos seres humanos, como os exemplos citados anteriormente, ou em ambientes marinhos. Um exemplo comum é o Paramecium verde, que consomem as algas. Ou no solo, com alta concentração de água, ou não. Mas quanto maior a concentração, mais ciliados estarão presentes. E para fixar melhor o assunto, vamos a uma pergunta. Onde o Paramecium cadalso, citado anteriormente, é encontrado e de que forma é possível identificar? Letra A. É possível encontrá-los em determinadas partes do corpo humano, como parasitas, e podem ser identificados através do seu formato. Letra B. É possível ser encontrado em locais grudados a substratos e são identificados através de seus cílios. Letra C. É possível ser encontrado em ambientes que haja água, seja doce ou marinha. Uma das suas maneiras de identificá-lo são através dos seus cílios. Agora vamos ao tempo para vocês responderem. Se você falou que a resposta correta era a letra C, muito bem. É possível sim ser encontrado em lugares que haja água, seja doce ou marinha, e uma das maneiras de identificá-lo são através de seus cílios. No slide a seguir, nós temos um exemplo do ciliado com cílios, e nesse vídeo vai ser mostrado como eles estão dispersos em ambientes que tenham água. Vocês estão vendo que tem alguns sozinhos, outros juntos, vão ser explicados a seguir. Morfologia. Bom, cílios. Cílios são a principal característica dos protozoários ciliados. Eles são basicamente uma forma de protozoários com projeções semelhantes a pelos. Os cílios se originam do córtex celular. Essas organelas são importantes para esses seres, uma vez que são usadas para movimento, e também são usadas para fixação e percepção do ambiente. Portanto, além de ajudar o organismo a se mover de uma região para outra, eles permitem que os ciliados sintam quaisquer mudanças em seus ambientes. Em comparação aos flagelos presentes em outros organismos unicelulares, os cílios são mais numerosos e curtos, e podem cobrir toda a superfície do organismo. Núcleo. Em relação a outros seres unicelulares, os protozoários ciliados possuem dois núcleos, um micronúcleo e um macronúcleo maior. O micronúcleo é composto por duas cópias de cada cromossomo, tornando-o um núcleo diploide. E, dependendo do ciliado, pode haver um ou vários micronúcleos em uma única célula. Já o macronúcleo maior contém pequenos pedaços de DNA. Durante a divisão celular,
Os micronúcleos frequentemente sofrem mitose, enquanto o macronúcleo se divide em dois. Suco oral. Os ciliados, como o paramécium, têm uma estrutura semelhante a uma boca, conhecida como suco oral, através da qual se alimentam. Dentro desse suco oral, esses cílios modificados empurram a partícula alimentar através do citóstoma e depois para a sintofaringe, que atuando como esôfago, entra no vacúolo alimentar, onde o substrato é decomposto. Vacúolo contrátil. Os ciliados também têm o vacúolo contrátil, que serve para coletar e remover o excesso de água da célula. Isso ocorre quando a concentração de moléculas de água é alta no interior da célula. Então, elas se movem para o vacúolo contrátil, que possui uma alta concentração de íons, e finalmente são removidas da célula. Esse processo permite que a célula mantenha a pressão osmótica e o equilíbrio iônico, além de impedir a explosão da célula devido ao excesso de água. Vacúolo digestivo. Esses vacúolos realizam a digestão intracelular e estão presentes em protozoários e células animais humanas, como os macrófagos. Sua função é de armazenar substâncias que estão relacionadas à nutrição ou excreção, podendo conter enzimas lisossômicas. São revestidos por uma membrana e seu tamanho é variado, porém, geralmente, ocupam grande parte do volume do citoplasma das células. Nutrição. A nutrição dos membros do filo Ciliófora podem ser derivadas, eles podem ser detrívoros, bacterívoros, herbívoros ou predadores. Esses últimos podem ser raptoriais, aqueles que perseguem as suas presas, ou eles podem ser predadores de emboscada. A sua boca ou cistosoma anterior desloca a região posterior à citofaringe, que é um canal que serve para conduzir as partículas alimentares por endocitose, que é um processo em que as células vivas absorvem ativamente material através da membrana celular. Como foi dito anteriormente, os ciliados são organismos que apresentam dimorfismo nuclear, ou seja, a ocorrência de duas formas de uma mesma organela. Um exemplo disso seria o macro e o micronúcleo, sendo o macronúcleo responsável por regular o metabolismo celular e o micronúcleo responsável por coordenar a função reprodutiva. Mas como funciona essa reprodução? Bom, ela pode ocorrer tanto de forma sexuada quanto sexuada. Na forma assexuada, geralmente costuma ocorrer por fissão binária transversal. Nesse processo, o macro e o micronúcleo se dividem e constituem cada um uma parte do corpo que será separada. Mesmo que a fissão binária seja a mais comum, ela não é a única. Essa reprodução também pode ocorrer por fissão múltipla e brotamento. No brotamento, assim como na fissão binária, também ocorre divisão celular. Mas diferente dela, aqui o organismo permanece ligado à célula-mãe até o seu amadurecimento, que é quando eles se separam. A fissão múltipla é um pouco mais incomum. É encontrada em poucos grupos e acontece com a formação de um cisto pelo genitor. Dentro dele, ocorrem repetidas divisões que formam os filhotes, que são liberados com o seu rompimento. Nesse tipo de reprodução, não há variabilidade genética, pois os indivíduos são geneticamente idênticos. Na imagem abaixo, há a representação da fissão binária transversal, de como ela ocorre na organela. Essa reprodução também pode ocorrer de forma sexuada, e nela ocorre por conjugação, que é quando dois organismos se encontram e trocam seu material genético. Nesse processo não há formação de gametas, e sim a fusão de micronúcleos. Os ciliados precisam ser sexualmente compatíveis para que essa reprodução ocorra. E a vantagem funcional dessa atividade é a recombinação ou mistura genética, que é conseguida por uma permuta do material dos micronúcleos. Mas como ocorre essa conjugação? Bom, primeiro, dois conjugantes unem-se pelas regiões orais, e os macronúcleos começam a desintegrar-se, enquanto os micronúcleos dividem-se duas vezes. 3 micronúcleos desintegram-se em cada conjugante, e os micronúcleos remanescentes dividem-se desigualmente,
para produzir 2 núcleos gaméticos, sendo o menor trocado entre os conjugantes. Os micronúcleos fundem-se dentro de cada conjugante para formar um sincário. Os ciliados então separam-se, e o sincário divide-se 3 vezes por mitose. 4 micronúcleos tornam-se macronúcleos, 3 dos outros desintegram-se e um permanece como um micronúcleo novo. Macronúcleo e célula dividem-se por fim, para formar 4 indivíduos, cada qual recebe um micronúcleo. Bom, mas será que vocês prestaram atenção no que eu falei? Temos aqui um exercício rápido para poder testar. Qual a função do macro e micronúcleo respectivamente? Letra A. Síntese de proteínas e regulação do metabolismo celular. Letra B. Regulação do metabolismo celular e coordenação da função reprodutiva. Letra C. Coletar e remover o excesso de água da célula. Ou letra D. Empurrar as partículas alimentares e síntese de R. Se você respondeu a letra B, parabéns, você acertou. Como eu falei no início da minha apresentação, o macronúcleo é responsável por regular o metabolismo celular, enquanto o micronúcleo é responsável por coordenar a reprodutiva.